bolachinha para tratar um café fácil, né? Vai. Sacanagem. Bem, o kirigami surgiu na China com a própria invenção do papel. Ele difere do origami pelos radicais em japonês. Ori e kami. Origami quer dizer dobrar papel, enquanto kirigami significa cortar papel. Vem do radical kiri e kami. O kirigami, ele baseia-se em várias formas. Uma das coisas é trabalhar com o princípio de simetria. Então, para trabalhar a simetria, aqui nós podemos traçar o primeiro plano de simetria através de uma dobra. Então, uma vez que eu dobro o papel, eu vou transformar com cortes e dobras o papel em terceira dimensão, com largura, altura, profundidade e movimento. Então, para criar uma primeira figura, eu posso fazer, imaginar. A primeira coisa que eu fiz, peguei e dobrei o papel, é que eu vou imaginar a parte aberta, como poderia ser uma asa, e a dobra, a linha de simetria do meu objeto. Então, eu poderia cortar aqui, no caso, a cabeça, antena, a asa, terminando aqui no abdômen. E depois disso, apenas dois cortes paralelos. Eu abro a borboleta na altura da dobra, inverto o corte paralelo, e aí o meu objeto passa a ter largura, altura, profundidade e movimento. E aí eu produzo dois tipos de molde. Um molde chamado positivo e um molde vazado, chamado molde negativo. Então, a partir desses dois moldes, eu posso trabalhar e desenvolver o kirigami. Bem, para fazermos o nosso segundo objeto, nós também partimos do princípio da simetria. Pegamos um papel, dividimos em duas partes e vou cortar sempre a partir da minha linha de simetria. Então, se eu for cortar um pássaro, eu corto o bico, a cabeça, pescoço. Pescoço, eu corto as asas. E finalmente, depois das asas, eu corto o rabo. Aí eu faço os cortes técnicos. Para fazer o olho, eu dobro a cabeça e faço o picote do olho. Uma vez feito, vem as dobras técnicas. Eu dobro a cabeça, inverto o corte paralelo, inverto o corte técnico, e aqui eu tenho um pássaro na terceira dimensão com movimento. Bem, para o nosso terceiro objeto, nós vamos dobrar o papel longitudinalmente. Uma vez feito isso, também corto a partir do eixo de simetria. Começo com um corte técnico, aí inverto, faço a cabeça, pescoço, braços. O braço faço a mão. Corpo, coxa, pé. Aí vem do rabo. Transpasso. A altura do rabo é que determina a altura. A altura determina a posição do rabo. Faço os olhos. Aqui eu posso fazer a boca. E finalmente, somente uma dobra, nós temos nosso dinossauro.
Bem, para o nosso quarto objeto, nós também vamos dobrar longitudinalmente. Então, se nós formos imaginar um elefante, o elefante tem que estar contido aqui dentro dessa dobra de papel. Então, eu imagino, faço o rabo, o corpo, corte técnico. Eu faço a tromba, a presa de marfim, as grandes orelhas. Aí eu dobro a cabeça cientificamente, faço um corte dos olhos. Aí eu dobro, faço o corte técnico da orelha. Aí vem as dobras. Dobro o rabo, a cabeça simplesmente sobe, fixo, inverto a tromba, e assim eu tenho um elefante na terceira dimensão. Bem, para o nosso quinto objeto, nós vamos dobrar também o papel longitudinalmente. Uma vez dobrado, nós vamos definir. No caso aqui, eu vou cortar uma rena. Para eu cortar uma rena, o ideal seria uma cor mais próxima, não uma cor fantasia. Mas no caso, nós vamos utilizar nos preocupando apenas com a forma. Então, para fazer uma rena, eu faço o rabo, faço o corpo, pescoço, rosto, chifres, e finalmente as orelhas. Os olhos eu dobro e também faço na altura dos olhos. Aí eu dobro o rabo, dobro a cabeça e somente agora as orelhas. Eu já tenho uma rena na terceira dimensão. Bem, para fazermos o nosso sexto objeto, nós vamos também dobrar o papel longitudinalmente. Então, para fazer uma girafa, nós fazemos aqui assim: o rabo, corpo, e um grande pescoço. Dobramos a cabeça para fazer o corte dos olhos. Aí somente dobramos o rabo, dobramos o pescoço, dobramos as orelhas e nós temos uma girafa na terceira dimensão.